noite a todos. Boa noite a todas. Boa noite. A plateia feminina é sempre mais volumosa em todos os lugares que a gente chega. Então a gente aprendeu a cumprimentar as duas plateias. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite da casa, sempre muito carinhoso, sempre muito receptivo, inclusive ao chegar aqui. Então, volto a essa casa com boas recordações, boas lembranças, os momentos que vivemos aqui, se não aqui no púlpito, mas também na convivência com os companheiros e companheiras da Casa Espírita, seja ela em algumas situações como Mocidade Espírita, seja ela em outras situações festivas ou não, é sempre muito bom estar aqui nesse ambiente, um ambiente acolhedor e propício para que nós possamos fazer as reflexões da noite de hoje. Bem, o que foi combinado que nós hoje faríamos uma reflexão em torno de uma mensagem de Jesus. Jesus acalmando as tempestades. Eu diria que é uma mensagem muito mais do que necessária no dia de hoje. Eu diria que é uma mensagem urgente. Urgente. Jesus, quando falava para as comunidades da sua época, as suas palavras não ficavam circunscritas apenas àquele momento. As palavras de Jesus ganham os tempos, ganham os corações, ultrapassam todas as fronteiras dos séculos e desagam na contemporaneidade das nossas reflexões, dos nossos atos, das nossas ações e, sobretudo, das nossas intenções. No capítulo 4, do versículo 35 a 41, o apóstolo Marcos, o evangelista Marcos, nos convoca a uma reflexão, a uma passagem de Jesus que é incrivelmente atualizada, que é incrivelmente colocada à nossa disposição como uma mensagem que parece que foi escrita agora, para cada um de nós. Nos conta o evangelista: naquele dia, chegado o fim da tarde, diz Jesus, atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba, acolhem-no no barco de modo como ele estava, e outros barcos estavam com ele. Vejam, Jesus estava em Cafarnaum, no lago da Galileia, no mar da Galileia, mar porque o lago é tão extenso que costumeiramente chamavam de mar, porque é muito grande mesmo a sua extensão. E Jesus tinha passado o dia todo atendendo os atormentados, acolhendo os que estavam alijados da sociedade, ouvindo aqueles que tinham reclamações, falando do reino de Deus e apaziguando seus corações. Era uma voz suave, quase aveludada, firme como o trovão, mas aveludada como o suave canto dos pássaros, ou como a quase que indestrutível, som da fonte e do mar, que bailava naqueles dias em que o Cristo de Deus estava no Cafarnaum. Então Jesus entra no barco, convida os discípulos a entrarem no barco. O barco de Simão Pedro estava ali, posicionado à beira-rio, como se esperasse aquele que iria fazer o convite para uma grande transformação íntima, mas sobretudo para uma viagem que iria fazer de uma margem a outra do mar da Galileia. De uma margem a outra. Só esse versículo já nos ensina muita coisa. Porque Jesus não é convidado a entrar no barco, Jesus chama
as pessoas para entrarem no barco. E é preciso relembrar algumas coisas sobre o Cristo. Aproximadamente 7 bilhões de anos é o que nós temos como ferramenta, como estudo geológico. O mundo estava se formando, o planeta Terra estava ainda permeando o mundo primitivo. E conta-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que uma pleiade de espíritos crísticos estavam reunidos próximo ao nosso órgão, com o objetivo de desenvolver as primeiras características desse local onde chamamos Terra. E foi ali, naquele momento, em que o Verbo se fez carne, em que o Verbo começou então a produzir as maravilhas que vivemos hoje aqui na Terra, porque Jesus era o Verbo de Deus aqui no mundo. Portanto, antes do nosso orbe estar pronto, Jesus já era o Cristo de Deus. Isso para a gente perceber o tamanho, a grandeza de Jesus. Antes de estarmos aqui nesse mundo, que hoje a expiação prova, Jesus manipulava as forças, o fluido cósmico universal, uma pleiade de espíritos crísticos, para que nós pudéssemos estar hoje aqui, em Rio das Ostras. E quando a gente anda ali pela Praia da Joana, pela Praia do Centro, Costa Azul, a gente consegue entender qual é o hálito de Deus para a nossa vida. A gente consegue entender qual é a natureza de Jesus materializada diante de nós, porque tamanha beleza, tamanha perfeição só pode sair de uma usina criadora perfeita, capaz de produzir essas belezas. E eu posso aqui cometendo alguma heresia, mas chega a pensar que Jesus deve ter dito para aqueles espíritos crísticos: olha, vamos reservar uma beleza diferenciada para Rio das Ostras, porque ali só vai viver espírito perfeito. Os espíritos que vão à casa Espírito Suave Caminho são os melhores daquela região. E no domingo à noite nós vamos reunir esse povo e vamos falar do nosso Evangelho. Então, para a gente entender que quando Jesus convida alguém a entrar no barco, é porque ele já entrou primeiro. Quando Jesus nos convida a reencarnar nessa terra, é porque ele já esteve aqui. Ele conhece cada canto desse universo, cada quadrante dessa terra. E ele pode dizer para mim e para cada um de vocês que ele é o guia e o modelo da humanidade. E o evangelista continua falando assim: e ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançaram para dentro do barco, de modo a encher-se o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. O despertaram e disseram: mestre, não te importa que estejamos perecendo? Naqueles dias, os pescadores mais experientes sabiam que no mar da Galileia, nos meses de fevereiro e março, abril e maio, era difícil navegar entre o meio-dia e a meia-noite. Entre meio-dia e meia-noite, os navegadores, os pescadores sabiam que não podiam sair do barco de pesca, porque muitos barcos iam a pique, afundavam. E Jesus, nos conta Amélia Rodrigues, e Jesus, no livro Vivendo com Jesus, no capítulo 27, Amélia diz que na hora 1/10, aproximadamente no calendário atual, aproximadamente às 17 horas da tarde,
Jesus convida os discípulos a entrarem no barco e navegar. Aí começou uma contenda ali, Augusto. Porque Simão Pedro conhecia bem a região e a localidade, e falou: vai ser difícil navegar, e a gente só vai chegar do outro lado ao amanhecer. Aí Judas falava: olha, eu não vou, tá ruim, como é que a gente vai navegar? E Simão: não, vamos embora, entra aqui no barco, porque Jesus está no barco, vamos navegar, confiemos. E todos entram no barco e seguem navegando para outra margem do rio. Assim como cada um de nós, que ao entrarmos aqui nesta terra, mergulhamos no líquido amniótico, no mar da vida. Nosso corpo é formado por mais de 80% de água. É preciso nascer de novo para poder ver o sol da imortalidade. É preciso navegar em águas tempestuosas para experimentar o que é estar num cais manso, macio, num patamar suave para nossas vidas. Jesus nos convida a esse caminho. Mas tem um detalhe: não vai ser difícil a navegação, vai ser complicado. Por vezes nós vamos imaginar que o barco não vai aguentar, e a gente vai dizer: meu Deus, eu não vou suportar. E Jesus vai estar dormindo, conforme diz aqui o Evangelho, dá uma almofada na polpa do barco. E nós vamos nos perguntar: por que, meu Deus? Num momento tão difícil da minha vida, Jesus vai estar dormindo? É porque aqui existe uma simbologia exemplificada por Jesus, para que eu e vocês possamos nos apropriar desse ensinamento e nunca mais esquecer. Quando Jesus deita na polpa do barco e dorme na almofada, enquanto os discípulos estão passando momentos terríveis de suas vidas, é para nos ensinar que os tormentos das nossas vidas são pessoais e intransferíveis, e nem Jesus pode viver o que nós precisamos viver, e nem Jesus viverá por nós aquilo que eu e você precisamos viver, porque é pessoal e intransferível, e só se aprende passando pela prova. Aquela tempestade não era para Jesus, aquela tempestade é para quem estava com Jesus, mas confiava em Jesus. Eu tenho certeza que nós estamos passando por algumas tempestades pessoais, íntimas, coletivas e sociais. E aqueles que esqueceram que o barco tem um guia, possivelmente se perderão. Mas aqueles que lembrarem que Jesus é a grande bússola para nossas vidas, no momento mais difícil da tempestade, o que eu e você não podemos fazer é perder a bússola, porque a gente pode não estar vendo, chegando nada, um palmo na frente das nossas vidas, mas se a bússola estiver em nossas mãos, então nós saberemos exatamente onde queremos chegar. E aí o evangelista continua: despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Jesus, silencia e cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria, e disse-lhes: por que estáis temerosos? Por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: quem é esse que tanto os ventos quanto o mar lhes obedece? Quem é esse que tanto os ventos como o mar lhes
desobedecem. E é interessante, é curioso que essas pessoas viviam com Jesus o seu dia a dia. No livro de Humberto de Campos, no livro de Nélio Lúcio, no livro de Emmanuel, André Luiz, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, todos relatam a convivência íntima dos apóstolos com os discípulos, o colegiado apostólico era muito próximo a Jesus, mas eles tinham dúvidas. E nos diz a Amélia Rodrigues, no livro ainda Vivendo com Jesus, no capítulo 27, ouviam-no aqueles que o seguiam, mas não compreendiam, porque traziam suas mentes hábitos e posições viciantes e viciosas, e não queriam mudar. Um hábito ruim torna-se um vício. O hábito de querer mal, o hábito de amaldiçoar, o hábito de falar mal, o hábito de não acreditar, o hábito de não se posicionar diante dos perigos, hábitos viciosos que atormentam a nossa vida íntima e não nos permitem caminhar. É dificultado ainda pelo não entendimento que nós temos, nós, por exemplo, da doutrina espírita. Esses dias eu ouvi um comentário de uma pessoa falando assim: mas Kardec tem que ser atualizado. Kardec precisa ser atualizado. Aí eu falei para ele assim: você já leu o livro de Humberto de Campos, Contos e Crônicas? Um texto chamado Napoleão e Kardec. Você já viu como foi a apresentação de Kardec para a comunidade que estava reencarnando, que estava reencarnada e que iria receber o apóstolo da luz, dito pelo Espírito da verdade? Depois que você lê aquele texto, a gente conversa sobre a atualização de Jesus. Jesus não, de Kardec. Por enquanto, eu fico com a doutrina espírita, com tudo isso que ele nos oferece. Então, eles viviam com Jesus, mas não conheciam. E eu me pergunto, nós espíritas, trabalhadores, frequentadores, entusiastas da doutrina espírita, acreditamos em Jesus, confiamos em Kardec? Precisa responder para mim, porque essa é uma pergunta que eu me faço e frequentemente eu me pego em dúvida, fraquejando na fé. Mas esse é o diálogo nosso com nós mesmos. Este é o desafio do aperfeiçoamento, e essa é a pedagogia divina. Nós estagiamos nos erros, mas não fazemos parte do erro. Nós estagiamos para nos aperfeiçoar. Isso não significa estagnar. A estagnação é opção, mas continuar caminhando, avançando em direção a uma claridade, em direção ao cais tranquilo após uma noite tempestuosa. Esse é o desafio e esse é o chamamento. Mas é preciso querer, porque Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele pede ação, ele diz: vinde, dai o primeiro passo. O primeiro passo é nosso. É preciso acessar a verdade, é preciso acessar aquilo que está disponível a cada um de nós, porque está tudo disponível, mas nós precisamos estar a fim de querer encontrar. Interessante que nesse diálogo dentro do barco não aparece
no Novo Testamento, que eu acabei de ler aqui para vocês com a tradução do Haroldo Dutra. Mas uma coisa particular de nós espíritos é que nós podemos conviver diariamente com o making-off de cada situação dessa. O making-off é contado pela espiritualidade. É um ganho incrível você ler as mensagens que são oportunizadas a cada um de nós para conhecer os pormenores do momento. E a Amélia Rodrigues tem 2 livros que falam sobre isso: Vivendo com Jesus, no capítulo 27, e Luz a Caminho, no capítulo 6. E no capítulo 6, do Luz a Caminho, ela fala o seguinte: que após esses momentos difíceis dentro do barco, durante esses momentos difíceis, os discípulos dialogavam entre si. E é interessante fazer uma leitura prévia aqui para a gente entender as posturas de cada um deles. Os barcos oscilavam nas águas a crescerem. Trovões espocam após relâmpagos ligeiros. E no silêncio clarão pode-se ver o medo estampado nos homens receosos. E ele dorme, exclama André. E ele dorme, exclama André. É como se cada um de nós estivéssemos falando assim: Jesus, você não está vendo o que está acontecendo comigo, não? Está dormindo? Não é possível. Apagaram-se as luzes? Só eu estou vendo o que está acontecendo comigo? Você está dormindo, ô guia espiritual, anjo protetor? Não é possível. Nem uma palavra, nem um sonhozinho premonitório, nem uma reuniãozinha mediúnica com alguém falando alguma coisa, nada. Essa é a postura de André, e essa é uma postura espiritual, de negação do nosso protagonismo, de negação do nosso entendimento que somos nós os artífices de nossas próprias vidas. O bem e o mal que nos acontecem foi porque nós criamos ao redor de nós. Como dizia o Chico, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você planta o que você quiser, mas você é eternamente escravo daquilo que você plantou. Quem planta vento colhe tempestade. É uma lei natural. É uma lei natural. Quem planta desânimo vai colher esses desânimos, desconfiança. Aí depois Judas Iscariotes fala assim: dorme enquanto perecemos. Ele vai além, ele fala: olha, André, ele não só dorme, nós estamos quase morrendo, ele está nem aí. Aí eu fico pensando que a gente falando assim, quando tem atendimento fraterno, né, aí às vezes as pessoas falam assim: Saraiva, não é possível, eu sou espírita. Eu sou espírita, já estou fazendo minha transformação moral, eu tomo água fluidificada, eu dou um passe, eu vou fazer evangelho no lar, eu converso com a família, eu perdoo, eu ensino todo mundo, eu faço palestra. A minha esposa não faz palestra, não frequenta a maioria das reuniões que eu vou, não vai na mediúnica, que ela está muito na frente do que eu. Não é sobre isso. Não é sobre quem estuda mais, não é sobre quem frequenta mais a casa espírita, não é sobre quem é papa passa, não é sobre quem vai na reunião mediúnica, recebe psicofonia, psicografia, sai dizendo que é médium, não é sobre estar aqui em cima falando no microfone, que é muito fácil. Aqui, essa posição aqui, nossa, é muito fácil, mas ao mesmo tempo é a situação mais difícil para nós que estamos aqui, porque conhecedores que fomos no passado, e há pouco tempo, não há pouco tempo nos revelaram, esse momento aqui, para as nossas almas, é extremamente difícil, mas é necessário enfrentar a tempestade.
A ventania está forte, mas a gente não ajoelha. Porque ainda que eu viva, ainda que eu passe num vale tenebroso, nenhum mal temerei, porque o Senhor está junto a mim. Porque o Senhor está junto a mim. E aí, João, o apóstolo amado, aquele a qual Jesus, na cruz, olha para baixo, vê a sua mãe angustiada, chorando, porque o seu filho estava morrendo. E quem aqui conseguiria ver um filho crucificado, ou uma filha crucificada, ou um parente que seja um amigo que nós amamos, crucificado sem chorar? Quem conseguiria passar por isso? E Maria estava ali, com João, angustiada, porque o seu filho, aquele Jesus que andava pela casa correndo como uma criança, e alegrava as suas manhãs, e alegrava as tardes faceiras, aquele Jesus que foi menino, que foi criança, e chamava pela mãe, pelo pai, da oficina de José, aquela criança que corria faceira pelas ruas, acolhendo, aquela criança, naquele momento já era um homem formado, mas para Maria, era uma criança, e ela diz assim: mãe, eis aqui o teu filho, para João, eis aqui a tua mãe, acalmando os corações e as tempestades do coração de cada um, porque foi isso que ele veio fazer. E João, nesse momento que ele está no barco, ele fala assim: confiemos. Ele só fala isso: confiemos. Eu imagino que no meio da tempestade ele falou assim: calma, confia que vai dar certo. Hoje a gente estava saindo de casa, atrasado, minha filha gritando, eu já estava desesperado, porque já estava na hora de sair. A minha esposa ficou mais, o semblante mais calmo, você falou assim: nós vamos chegar na hora, e quando chegar lá você não vai nem pedir desculpa. A gente chegou na hora e eu nem pedi desculpa. Confiemos. Tem uma historinha que é assim, Lohane. Tem uma família no avião, está sobrevoando, está fazendo um voo distante, e a criança de 7 anos está lá na frente, e ao lado dela sentou uma senhora. Em determinado momento o avião começou a entrar na turbulência, e já viu, né? Se até Chico quase desencarna no avião, quanto mais nós. E aquela senhora começou a desesperar, deu sudorese, começou a suar, começou a desesperar, queria gritar, tirar o cinto, correr, olhou para o lado, tinha uma criança de 7 anos jogando no tablet. Estava nem aí. E aquilo estava uma loucura dentro do avião, e ninguém tinha um pingo de sangue na veia. E a criança jogando. Aí quando estava acabando, a senhora falou assim: minha filha, você não tem medo não? Aí ela dá pausa assim no jogo e fala: não. Mas por que você não tem medo? Porque o piloto é meu pai. Percebe a confiança? Percebe a confiança de João? Quando fala confiemos, em quem que ele está confiando? Percebe a confiança da criança quando fala que não tem medo, em quem que ela está confiando? Ela está confiando porque o piloto da aeronave é o pai dela. E João não se desespera porque o piloto da sua vida é Jesus. E Jesus não se desespera porque o piloto da sua vida é Deus. E eu e você estamos desesperados por quê? O piloto sumiu? É preciso reconhecer o piloto, porque não é o nosso trabalho, não é atividade curricular, não é atividade doméstica, não é atividade profissional, intelectual, nada que sustenta a nossa vida. Quem sustenta a nossa vida é Deus.
Sem Ele nós não estaremos fazendo nada disso. Tudo isso é importante, obviamente. Vivemos num mundo e precisamos organizar as atividades do mundo. O Emmanuel diz: olhemos as estrelas nos céus, mas não nos esqueçamos dos sinais da terra. Porque quem vive contemplando o céu sem se ligar na terra acaba tropeçando. E quem só olha para a terra sem visualizar os céus acaba não saindo daqui. Essa tempestade que a gente está passando é extremamente necessária para cada um de nós. Só sairá daqui, no sentido figurado, por favor, só sairemos daqui depois que enfrentarmos a tempestade. E não será possível um mundo de regeneração enquanto a tempestade estiver acontecendo portas adentro do coração de cada um de nós. Ou a sociedade estremecida do jeito que está. Não tem mundo de regeneração enquanto uma só criança chorar à noite com fome e com frio. Não tem mundo de regeneração. Não adianta organizar os nossos e a coletividade desorganizada, porque não é sobre isso que nós estamos aqui. É sobre aperfeiçoamento individual e coletivo. Quem só olha para o umbigo, como diziam os gregos antigos, é um idiota. Só olha para dentro de si. Mas como os gregos antigos diziam, que aquele que se liga à coletividade é um ser político. Política com P maiúsculo, sem P de partidarismo, sem P de paixões, sem extremismos, sem ódio, sem rancor, sem revanchismo. É a política que Jesus fazia, a política do amor. E aí, dentro do barco ainda tem uma outra postura de Simão Pedro, que fala assim: olha, e o barco não suportará a borrasca. Simão Pedro era o mais experiente dos pescadores. Ele estava muito mais preocupado com o barco do que com a vida dele. Porque se o barco quebrar, como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai pescar? Aí eu vejo muitos amigos e muitas pessoas dizendo assim: nossa, mas meu carro quebrou, minha vida acabou. Meu Deus, eu não tenho uma casa, vou viver como? Meu celular quebrou ontem, não sem celular. Eu ontem falei: meu Deus, como é que vai ser minha vida sem celular? Já estou há 24 horas praticamente, e estou vivendo. Mandei uma mensagem pela rede social falando: não morri. Se quiserem falar comigo, ligue para minha esposa ou por aqui. E vamos ver o que vai dar. A vida não para. E aí, é preciso que a gente fique atento a essas tempestades que estão acontecendo. E esse exemplo de Jesus, ela pode e deve ser usada nos momentos atuais, em que nós estamos vivendo uma verdadeira tempestade social, aonde a corrupção chegou nos níveis mais alarmantes, aonde o ódio consegue ser propagado por todos os caminhos, físicos, digitais, emocionais, verbais, aonde a intolerância com o outro chegou a pontos inimagináveis, aonde um sujeito é capaz de sacar uma arma e atirar contra seu irmão por uma simples discussão num bar, ou por um desentendimento político, ou por uma agressão verbal que seja. Chegamos aos níveis de querer então prender pessoas porque nós não concordamos com ela, mas pelo simples fato de não concordarmos, é preciso prender e acabar. É esse ensinamento que está aqui. É isso que diz a doutrina espírita.
difíceis, os mais conflituosos que Jesus viveu, ele sempre foi um pacificador. Para o discípulo enfurecido, enraivecido, que cortou a orelha do soldado, Jesus disse: embainha com espada, porque quem fere com a espada, pela espada perecerá. Nos momentos de calamidade, aonde um mar tempestuoso parecia virar o barco, Jesus diz para a tempestade: silencia-te, calma, e cala-te, e vós porque estáis temerosos. No Sermão da Montanha, Jesus prometeu a terra aos mansos, aos pacificadores. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que a lei natural é a lei de Deus e ela é a única capaz de oferecer felicidade plena ao ser humano. E o ser humano só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós ficamos orgulhosos, vaidosos, raivosos, intempestivos e desatentos. Porque nós vivemos num país em que praticamente 90% da população é cristã. Nós vivemos num país em que, segundo o último IBGE de 2010, somos 4% de espíritas no estado do Rio de Janeiro, 2% no Brasil. É muito, que nem diz um amigo meu da roça, é muita raça de gente. 90% se diz cristão, mas nós somos um país que mais mata a comunidade LGBTQI do mundo. Nós somos o país em que a cada 4 minutos tem um ato de feminicídio no país. Nós somos o país onde 33 milhões de pessoas estão passando fome. Nós somos o país em que atos racistas são vistos à luz do dia sem nenhuma preocupação. Nós somos um país em que a maioria é cristão, mas atos de intolerância religiosa são vistos a todo santo dia. E eu me pergunto, o que se dizer cristão ou espírita nos garante? Absolutamente nada. Mas agir como espíritas cristãos, sim, é no mínimo revolucionário. No mínimo. Porque isso pacifica para dentro e para fora. Fiz umas postagens esses dias nas redes sociais e eu não fiquei surpreso, mas eu fiquei curioso, Augusto. Como que as pessoas são capazes, numa comunidade espírita, como que as pessoas são capazes de ser tão agressivas com o outro? Ao ponto de escrever, mandar uma mensagem, desejando o mal e a morte da pessoa. É só você se posicionar, fazer uma defesa simples contra o armamento da população, que um sujeito tenha coragem de se levantar e falar assim: então bota a cara no meu muro para ver o que acontece contigo. Como assim? Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Cada um tem o direito de pensar o que quiser. Nós não estamos aqui para regular ninguém. Eu não tenho essa autoridade nem legitimidade para isso. Eu só regulo a minha vida. Mas eu também não tenho direito de entrar na vida da outra pessoa com esse tipo de posicionamento. Mas eu também aprendi a ser um espírita teflon. Tem um espírito esponja que tudo absorve. Tudo que você manda absorve e fica todo cheio de raiva, cheio de ódio, parece um baiacu. Inchado, espírito da baiacu, todo inchado por aí. Por quê? Porque eu não posso falar isso, porque ela é mediúnica, porque na reunião administrativa. Mas o espírito
fica nada. Basta jogar uma aguinha, está tudo pronto, está tudo limpinho. Depois que eu aprendi sobre Teflon, gente, eu não quero outra coisa. Que até para lavar é fácil. Então eu preciso ter esses cuidados com a nossa vida cotidiana. O Emmanuel, já encaminhando aqui para o final, o Emmanuel tem um texto, desculpa, o Emmanuel não, Amélia Rodrigues ainda. Nesse texto que eu estava lendo aqui para vocês, no Vivendo com Jesus, no capítulo 27, Amélia Rodrigues, eu vou ler o finalzinho, que é espetacular, e depois eu sugiro que vocês possam ler o texto. É incrível. Ela fala assim, ó: enquanto tudo isso acontecia na época de Jesus, enquanto essas tempestades emocionais, sociais, psicológicas, espirituais aconteciam, ela dizia assim, Amélia fala assim, e ele oferecia a cura da alma para sempre, e todos optavam pela recuperação do corpo, mesmo que sofrendo o retorno das enfermidades dilaceradoras, cujas causas encontravam-se no ser profundo. Jesus, no Novo Testamento, os evangelistas elencam 37 milagres de curas de Jesus, e que depois Kardec desdobra esses milagres, esses atos de Jesus no livro A Gênese, e vai explicar o que é esses ditos milagres, e entra na minúcia, explica como que acontece. É uma lei divina, é uma obra de Deus, em que Jesus se apropria e coloca em prática. Importante essa leitura, para a gente não entender que Jesus era mágico. Ele estava para fazer aquilo que não precisa ser feito. E aí, a Amélia fala assim, e ele amava e sacrificava-se ensinando a libertação do mal através da transformação moral. No entanto, os que buscavam perseguiam na luta para manter-se, o que o buscavam prosseguiam na luta para manter-se na ilusão tormentosa do cotidiano. Lembra da história do jovem rico que procura Jesus no Evangelho? Procura Jesus e fala assim, mestre, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala ali das prerrogativas, daquilo que se precisa, fala dos mandamentos, aquilo que estava escrito nas Escrituras. Ele fala, não mestre, calma, eu cumpro isso aí desde a minha juventude, eu obedeço, não matarás, não adulterarás, não, tudo isso eu faço, eu obedeço isso. Então aí Jesus fala assim, então tá, faz o seguinte, então, abre mão dos teus bens, oferece aos pobres e segue. E ele ficou nesse momento em conflito íntimo, não seguiu Jesus e seguiu para a vida dele. Mas Jesus não estava pedindo para ele abandonar a casa, o trabalho, nada disso. O que Jesus estava falando, e é por isso que Kardec é tão importante, porque Jesus revela e Kardec descortina. Ele não estava pedindo para abandonar nada não, deixar nada com ninguém não. Ele estava falando o seguinte, sabe aquelas coisas que te aprisionam? Sabe aquelas coisas que não te deixam caminhar? Abandona, oferece a quem não tem e segue-me. Não é segue-me andando, caminhando não, é segue-me em pensamento, segue-me em oração, nas suas atitudes, nos teus atos. Você não precisa sair de casa, segue-me dentro da tua casa, segue-me no teu trabalho, segue-me na via pública, segue-me aonde você for, mas abandona os vícios do passado, porque eu preciso de ti, assim como você precisa de mim. É isso que Jesus pede. E aqui a Amélia continua falando assim, ele era a luz que podia anular a treva interior da ignorância, porém as massas infelizes, sedentas de prazer, beneficiavam-se de um pouco e logo atiravam seus calabouços da demorada prisão em que se compraziam, povoada de crimes. João no capítulo 10 fala assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não tiver
quem não quiser e quem não for capaz de seguir a Jesus e acreditar nesse guia e modelo da humanidade, não será capaz de enxergar a beleza que Deus espera na vida que virá. Não será capaz. Ou nós acreditamos nessa fonte de luz radiante e eterna, ou nós nos entregamos a Deus, entregando tudo aquilo que nós temos de bom, porque Jesus disse-nos: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César todos os nossos compromissos sociais, cotidianos. O exercício da cidadania pertence a César. O exercício do sufrágio universal pertence a César. O exercício da organização pública, social e privada pertence a César. Mas a entrega daquilo que nós somos pertence a Deus. A entrega daquilo que nós produzimos na sociedade pertence a Deus. A entrega daquilo que nós fazemos aos nossos filhos pertence a Deus. A entrega dos nossos atos mais singelos no escuro das nossas casas, onde ninguém nos vê, pertence a Deus. E ninguém é capaz de nos julgar, só Deus. E Amélia vai finalizando falando assim: ele propunha a paz e quase todos esperavam a guerra contra os outros. Olha só, hein? Que atual. Nós estamos num país dividido. Ele propunha a paz. E quase todos, não são todos, mas quase todos propunham a guerra. Queriam a guerra, uns contra os outros, olvidando os inimigos reais, que se encontram no mundo íntimo. No mundo íntimo. A nossa luta, gente, não é contra o opositor. Não é transformar o opositor em inimigo. A nossa luta é contra a desigualdade social. A nossa luta é contra a fome. A nossa luta é contra o preconceito. A nossa luta é contra a intolerância. A nossa luta é sobre a nossa luta é sobre essa evocação do bem, para que as pessoas se sintam acolhidas e superaquecidas por uma luz incessante que acalma os corações e dá um sentido para a vida. Porque nesse mundo, nenhuma empresa, nenhuma instituição pública ou privada oferecerá o sentido verdadeiro para nossas vidas. No máximo, um sentido passageiro provisório, que acaba na aposentadoria. Aí quando a gente vai ver, e agora, o que eu faço? Faço o quê? E a empresa? E a prefeitura? E o partido? E o meu candidato? Vão fazer o quê depois que tudo isso se acabar? Nada. Porque até as garantias sociais, daqui a pouco, se a gente der conta, eles levam. E apesar disso, ele prosseguiu estoico e perseverante até o momento da morte infamante, procurando aplacar a tempestade dos corações, e voltou areolado de ternura e de carinho, confirmando o seu amor por todos aqueles que são colhidos pelas tormentas internas, no mar proceloso das reencarnações purificadoras. Já me deram um sinal aqui de 5 minutos. Eu posso entender 5 horas. 5 minutos. E ele consegue seguir estoico, harmonioso, irredutível, feliz, radiante, luminoso, vitorioso, príncipe da paz, herdeiro do infinito, paz inabalável, Deus forte e poderoso, Deus Pai, Deus amoroso, e ele segue irredutivelmente bom, justo. Enquanto a humanidade se degladia, enquanto as pessoas transformam sentimentos odientos em raiva materializada, ele segue
nos convidando a caminhar com Ele. E podemos escolher surfar na onda do bem ou ser arrastado pelas ondas da perfeição. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, os Espíritos falam assim: não escutai já os ruídos, a tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada as iniquidades terrenas. Não ouvem essas tempestades chegando? O mundo velho está acabando. As iniquidades humanas serão abismadas ao nada. E só ficará aquilo que Deus plantou. Nada mais, nada menos. Mas tudo isso organizando a tempestade dentro de nós. Leopoldo Machado, grande apóstolo da juventude aqui no nosso país, espírita, convicto, vigoroso. Leopoldo Machado era diretor de uma escola, e ele sentava na cadeira, na mesa dele, quando os alunos procuravam para relatar algum tipo de problema dentro da escola, sabe o que tinha escrito na mesa do professor, do diretor, Lorraine? Estava escrito assim: a tempestade é lá fora, aqui dentro não, aqui dentro não. E um dia seremos capazes de dizer para aqueles que atentam contra a nossa paz: aqui dentro não, aqui dentro reina o que eu quiser, aqui dentro é Jesus quem predomina, aqui dentro é Deus quem espanta as trevas, aqui dentro é a doutrina espírita quem guia minha vida, aqui dentro são as boas ações que ordenam o meu pensamento, aqui dentro é um centro espírita, um templo espiritual que se ergue dentro de mim para nunca mais ser derrubado. Aqui dentro não, aqui dentro tem um sol da imortalidade que brilha depois da noite tempestuosa, que brilha depois das tempestades que parecem nos levar para o fundo do poço, mas nós acreditamos que no fundo do poço, ainda que estejamos lá, a única saída é para o alto, sem pressa, mas também não tão devagar. Como nos diz um poeta nordestino, agora para finalizar os 5 minutos mesmo, como nos diz um poeta nordestino das nossas terras, ele diz assim: se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, que a lagarta rasteja até a hora que cria a asa. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela bate bem na porta da tua casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subir na ladeira. Seja princesa, seja lavadeira, para ir mais alto vai ter que suar. Muito obrigado, boa noite, até a próxima.